Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 111. Eu confio em você. Link colocou a mão no ombro de Sasuke. Após completar um procedimento de cura padrão, ele aplicou uma técnica de extração de doença delicada e disse: falei com o terceiro Hokage. Ele virá falar com você em breve. Entendo, respondeu Sasuke com um aceno de cabeça. Ele confiava em seu companheiro o suficiente para acreditar que não havia mais intenções, então não estava preocupado com o que a conversa poderia envolver. Quando chegar a hora, não se contenha, disse Link com um sorriso. Faça qualquer pedido que tiver. Duvido que o terceiro Hokage o recuse. O humor de Sasuke melhorou um pouco. Não se pressione demais, disse Link, soltando e sentando-se em uma cadeira próxima. Ele notou uma maçã descascada na mesa de cabeceira, agarrou-a e deu uma mordida. Foi surpreendentemente doce. Mastigando a maçã, Link acrescentou: com minhas técnicas para te ajudar, você acabará superando. Mas não fique pensando que precisa enfrentar tudo sozinho. Lá fora, Sakura estava pressionada contra a porta, observando Link comer a maçã que ela havia descascado. As veias de sua testa pulsavam de frustração. Sasuke olhou rapidamente para a porta, certificando-se de que estava fechada e à prova de som o suficiente para que a conversa não pudesse ser ouvida. O que você acha da Sakura? Perguntou Link com um sorriso malicioso, ciente da presença da garota lá fora. Se você está pensando em restaurar o clã Uchiha, escolher a esposa certa é um passo necessário. Vou pedir conselho ao seu pai na próxima vez. Link frequentemente convocava Fugaku para que ele e Sasuke conversassem. Apesar de ser um conspirador com ambições rebeldes na vida, Fugaku amava genuinamente seus filhos. Esse amor o levou a morrer voluntariamente pelas mãos de Itachi. Após a experiência da morte, Fugaku tornou-se muito mais tranquilo. Além do ressentimento persistente em relação a Konoha, ele não parecia se importar muito com outros assuntos. Afinal, aos seus olhos, os Uchiha tinham apenas 2 membros sobreviventes. Um deles era o responsável pela sua queda e o outro era alguém que ele esperava que vivesse uma vida mais normal. Vamos discutir isso depois que eu lidar com Itachi e Danzou, disse Sasuke, virando o rosto, seu comportamento tão teimoso como sempre. Acho que Sakura gosta bastante de você, Link provocou, jogando o miolo da maçã no lixo. Eu não gosto dela, Sasuke respondeu firmemente. A antipatia dele era genuína, decorrente da personalidade ingênua dela, da falta de força e de comentários passados sobre órfãos. Para Sasuke, antipatia significava antipatia, não havia área cinzenta. Justo, disse Link, sem insistir no assunto. Afinal, no mangá, Sakura perseguiu Sasuke por anos antes de finalmente alcançar seu objetivo, suportando inúmeras rejeições, uma experiência de quase morte e até mesmo sendo esfaqueada por ele. Mesmo no spin-off A Primavera Escarlate, Sakura seguiu Sasuke em suas viagens e só retornou a Konoha depois de ter um filho. Como mãe solteira, ela continuou esperando por Sasuke, que raramente estava em casa, sem uma foto de família para exibir. Sua persistência estava além do que a maioria das pessoas poderia suportar, então não havia pressa em juntá-los agora. Sem saber da tempestade que inadvertidamente atraiu, Sasuke sentou-se na cama e disse: quando eu me tornar um Chunin, pretendo me juntar a Anbu. Minha experiência de combate é muito inferior à dele, acrescentou, com determinação brilhando em seus olhos enquanto delineava seus próximos passos. A verdade sobre a queda de seu clã, somada ao retorno de seu pai, amenizou um pouco sua sede de vingança, deixando-o mais parecido com um garoto normal de 12 anos. Link ouviu em silêncio, assentindo enquanto Sasuke terminava. Levantou-se e disse: está tarde. Descanse um pouco. Quando chegou à porta, ele parou. Encontrarei sua mãe em breve, acrescentou ele antes de sair. O tempo que ele reservara para a prática de invocação havia sido consumido pelo esmagamento de Konoha. Faltando 3 anos para o início das ambições globais da Akatsuki, era hora de retornar à sua rotina diária de treinamento. Sasuke observou a silhueta de Link desaparecer atrás da porta. Por um tempo ficou em silêncio antes de murmurar baixinho: obrigado. Ele se sentia em dívida com Link de uma forma que palavras não conseguiam expressar plenamente. Sua gratidão parecia leve demais comparada ao peso de tudo que Link havia feito por ele. Ao mesmo tempo, os sentimentos de Sasuke eram complexos. Ser cuidado e protegido era uma experiência nova que entrava em conflito com seu desejo de ser aquele que protegia os outros. Tarde da noite, quarto de hospital. Uma brisa soprou pelo quarto, e uma figura mascarada apareceu ao lado da cama de Sasuke. No momento seguinte, a figura mascarada congelou enquanto uma kunai silenciosamente pressionou seu pescoço. Uma roupa da Anbu, hein? A expressão de Sasuke era gélida, seu Sharingan brilhando. Quem é você? Splash. A figura se dissolveu em tinta, espalhando-se pelo chão. Sasuke desviou da confusão com um giro rápido, entrando no espaço do intruso e trazendo sua kunai de volta para sua garganta. Não pense que seus truques podem enganar esses olhos, disse Sasuke friamente. Ah, o Sharingan, murmurou a figura mascarada, aparentemente desistindo de resistir. Quando Sasuke removeu a máscara, um rosto pálido e inexpressivo foi revelado. Estou aqui como representante da raiz, disse o garoto secamente. Estamos convidando você para se juntar a nós, Sasuke Uchiha. Raiz? Isso significa. O rosto de Sasuke escureceu com um lampejo de intenção assassina. No entanto, após alguns segundos de tensão, ele abaixou sua kunai e deu um passo para trás. O que é essa raiz de que você fala? Ele perguntou. O garoto, que parecia ter mais ou menos a idade de Sasuke, forçou um sorriso estranho e sem emoção. As raízes enterradas profundamente no subsolo existem para proteger Konoha acima, explicou ele. Esse sorriso é nojento, Sasuke retrucou. Desculpe. Ainda estou aprendendo a sorrir, respondeu o garoto, retornando imediatamente à sua expressão neutra. Se você quer poder, será uma chance de conhecer Danzou? Uma chance de vingança? Ou
Sasuke lutou com os próprios pensamentos. Não esperava que tal oportunidade surgisse tão rápido, mas ele tinha acabado de prometer a Link que não agiria precipitadamente. Preparando-se, ele disse friamente, saia. Se mudar de ideia, disse o garoto sem nenhuma emoção aparente, colocando um pergaminho na mesa de cabeceira, use o código dentro para entrar em contato conosco. Com isso, ele desapareceu pela janela. Capítulo 112. No dia seguinte, hospital. Raiz, Link franziu a testa. Ele não esperava que Danzou fizesse algo naquele momento. Com o terceiro Hokage e a vila em condições relativamente estáveis, e com Konoha se beneficiando da derrota de Tsunagakure, logicamente. A raiva pela invasão, aliada à oportunidade de extrair recursos de Tsunagakure, naturalmente alimentou as ideologias da facção militarista. Além disso, as maiores vítimas do plano de esmagamento de Konoha não foram os aldeões, mas os senhores feudais. Nobres e comerciantes ricos convidados por Konoha para assistir aos exames Chunin. Sentados nas arquibancadas quando o desastre aconteceu, suas mortes representaram perdas significativas. Ficou claro porque Danzou havia encontrado uma oportunidade para agir. Como líder da facção militarista, Danzou, sem dúvida, aproveitaria essa oportunidade. Manobras políticas. Após anos sendo responsabilizados pelo massacre Uchiha, a facção militarista agora tinha chance de contra-atacar. É claro que Danzou não a deixaria escapar. Eu entendo, disse Link, olhando para Sasuke com um toque de alívio. O garoto que antes carregava a tendência Uchiha de assumir tudo sozinho começou a mudar, graças à influência de Link. Ou talvez porque a personalidade de Sasuke já fosse diferente da do Uchiha típico. Não se apresse em lidar com Danzou, disse Link, jogando o pergaminho que Sasuke receberá de volta para ele. Este é seu, então fique com ele. Quando você for forte o suficiente para matar Itachi, você terá a habilidade de matar Danzou também. Entendido. Sasuke não duvidou dessa lógica. Aceitou o pergaminho solenemente. Um líder militarista como Danzou não seria fraco. Sasuke vira em primeira mão o quão aterrorizante um Kage experiente podia ser durante a exibição avassaladora do terceiro Hokage nos exames Chunin, exceto Kazekage. Link não percebeu o quanto suas descrições distorceram a compreensão de Sasuke sobre força. Na mente jovem de Sasuke, ter a força de um Kage equivalia ao tipo de técnicas exageradas que o terceiro Hokage havia lançado durante a invasão. Técnicas das quais Danzou, como rival do terceiro, certamente também era capaz. E Orochimaru? Bem, para Sasuke, Orochimaru era mais comparável a Kakashi. Essa perspectiva distorcida apenas solidificou a crença de Sasuke em sua própria inadequação, o que, de uma forma estranha, era racional. Link deu um tapinha no ombro de Sasuke e invocou Fugaku usando sua técnica de invocação, dando a pai e filho a chance de conversar após a batalha. Depois disso, ele deixou o hospital. Ele frequentemente invocava Fugaku para reforçar a impressão de que sua técnica de invocação poderia oferecer amor e apoio familiar. Ao contrário de Iris e Ami, que admiravam facilmente a força, Sasuke precisava de mais do que apenas poder para ganhar sua confiança, ele precisava de amizade, laços familiares e talvez até mesmo de ajuda futura para encontrar uma esposa. Vincular Sasuke a ele emocional e praticamente garantiria que Link nunca perdesse esse potencial aliado de nível 6 caminhos. Saindo do hospital, Link foi até o escritório do Hokage. Ser um Jonin especial trazia privilégios, incluindo a possibilidade de encontrar o Hokage a qualquer momento. E Link não perdeu tempo em registrar uma reclamação sobre Danzou. O incidente em que um suposto membro da Raiz entrou no quarto de hospital de Sasuke no meio da noite e causou um confronto não foi apenas uma queixa. Foi uma oportunidade de lançar suspeitas sobre a Raiz como uma organização ilegal. Ao ouvir o relatório detalhado de Link, o terceiro Hokage não conseguiu conter o riso. A imagem de alguém dedurando o Hokage imediatamente após ser abordado por um agente secreto era, bem, inocente. Considerando que Link tinha apenas 10 anos, a expressão do terceiro Hokage se suavizou em um sorriso fraco e divertido. A Raiz já foi uma divisão da Anbu, explicou o Hokage pacientemente e seu líder era Danzou. Após pensar um pouco, o Hokage decidiu fornecer mais contexto. Embora Link fosse jovem, ele também era um Jonin especial e merecia saber tais assuntos. Se a Raiz foi dissolvida, por que as pessoas ainda usam seu nome para incomodar Sasuke? Link perguntou logo após a explicação. A expressão do terceiro Hokage ficou mais séria. Não se preocupe, eu cuido disso. Quando Link saiu satisfeito com a resposta, o Hokage fechou o arquivo sobre a redução dos gastos militares e disse, chame Danzou ao escritório do Hokage. Sim, respondeu um agente da Anbu antes de desaparecer. Em outros lugares em Konoha, Temari protegeu os olhos da luz forte do sol ao sair. Depois de ficar presa nas instalações da Anbu em Konoha por 2 dias desde o fracasso do esmagamento de Konoha, ela se sentiu desorientada, mas aliviada. O povo de Konoha, como se viu, foi mais gentil do que o esperado. Não usaram nenhum método de interrogatório não convencional e a trataram com respeito. Temari e Kankuro de Tsunagakure, disse Ibiki Morino, o examinador marcado da primeira etapa do exame Chunin, até que as negociações de paz sejam concluídas. Agentes da Anbu permanecerão estacionados nas proximidades. Não tentem sair da vila. Coberto de bandagens e sem suas marionetes, Kankuro parecia estranhamente normal e desconfortável. Não sei quanto tempo ficaremos presos aqui, murmurou. Você acha que alguém realmente virá negociar da aldeia? Temari ficou em silêncio na rua, com seus pensamentos pesados. A invasão fracassada fora um golpe catastrófico. Tsunagakure perderá seus Kage, suas elites e até mesmo seus Jinchuriki. O destino de sua aldeia era incerto. Embora ela não estivesse preocupada com a possibilidade de outras aldeias iniciarem uma invasão, seus pensamentos estavam consumidos por uma figura, Baki Sensei. Suas mãos se apertaram com força. A decisão desesperada de invadir Konoha levará a consequências amargas demais para suportar.
Capítulo 113. 2 dias depois, campo de treinamento 7. O quê? Naruto, você está saindo da vila para treinar? O rosto de Sakura Haruno estava tomado pelo choque. E quanto a mim, Sasuke? Sim, sim, sim. Ela quase pulou de alegria. Sem Naruto, a terceira vela, ela poderia finalmente ter uma chance de se aproximar de Sasuke, talvez até se casar. Ei! Naruto gritou, apontando para o sorriso estranho e corado no rosto de Sakura. Sabe o tarado, eu não quero mais sair para treinar. Pá! Jiraiya deu um golpe certeiro na cabeça de Naruto. O que há de errado com você, pirralho? Não volte atrás no que já concordou. Faça o seu melhor, Naruto, disse Kakashi com um sorriso, acenando com uma das mãos enquanto segurava um volume novo e inédito de Paraíso Isha Isha na outra. Certifique-se de aprender bastante com Jiraiya-sama. Sério, Kakashi-sensei, isso é muito ridículo. Naruto resmungou, claramente descontente com a traição de seu sensei. Sakura, por sua vez, tinha um pensamento diferente. Esse cara de cabelos brancos parece realmente forte. Se até mesmo Kakashi-sensei, que o chamava de Jiraiya-sama, o respeitasse, então ele devia ser incrível. Sasuke já era muito mais forte, e agora até Naruto. Isso significava que ela seria o elo mais fraco, incapaz de acompanhar seus companheiros de equipe. Ela baixou a cabeça, parecendo desanimada. De repente, uma mão pousou suavemente em sua cabeça. Sakura, acho que você tem muito talento em Genjutsu, disse Kakashi enquanto bagunçava seus cabelos. Não sou muito habilidoso, então contratei outra pessoa para te ensinar. Não é muito habilidoso? Um usuário de Sharingan de 3 Tomoes afirmou que era quase comicamente humilde. Sakura olhou para o sorriso gentil de sua professora, sentindo-se profundamente comovida. De agora em diante, não importa o quanto você leia esses livros sujos, Kakashi-sensei, não direi uma palavra ruim sobre você. Parado perto, Sasuke, que havia acabado de receber alta do hospital, perguntou calmamente. Então, isso significa que nossa equipe tem apenas 2 pessoas agora? Ele parecia mais preocupado sobre como as missões prosseguiriam com um membro desaparecido. E por que exatamente vocês estão aqui atrapalhando o meu treinamento? Link, parado ao lado, perguntou com um toque de irritação. Ele estava treinando pacificamente até que uma reunião improvisada transformou o tranquilo campo de treinamento 7 em um mercado movimentado. Link, vou sentir sua falta, disse Naruto dramaticamente, colocando uma mão em seu ombro e com uma expressão exageradamente triste. Link lançou um olhar incrédulo para Naruto. Pode responder a minha pergunta primeiro? E além disso, você está apenas saindo para treinar, certo? Você vai voltar eventualmente. Bem, Kakashi, ainda absorto em seu paraíso Isha Isha, respondeu preguiçosamente. Sasuke gosta de vir aqui todos os dias e Naruto e Sakura se sentem solitários sem ele. Sensei, do que você está falando? Naruto exclamou com o rosto ficando vermelho. Por que você está corando? Link se perguntou. Sakura, enquanto isso, juntou as mãos na frente do peito, olhando timidamente para Sasuke. Chato. Sasuke virou o rosto, descartando toda a interação com 2 palavras. Link sorriu para eles. Sasuke, apesar de todo esse distanciamento, você se importa um pouco, não é? Antes cheio de vingança, Sasuke se tornou um jovem um pouco desajeitado, mas determinado, graças à intervenção de Link. Era gratificante ver. Jiraiya coçou o queixo pensativo. Naruto, precisamos ir embora rápido. Se não, caso contrário, Naruto e Sakura olharam para ele com expectativa. Sentiremos falta das liquidações matinais na Rua da Diversão Divertida, disse Jiraiya seriamente. Você é o pior, sabe o tarado. Naruto reclamou em voz alta. Rua da Diversão Divertida? Não é. Sakura se lembrou de ter ouvido alguma fofoca e manteve a expressão neutra, embora internamente estivesse gritando. O professor do Naruto é ainda mais pervertido do que ele? Seu pequeno ciúme pelo novo professor de Naruto se dissipou completamente em meio à comoção. Pessoal, Naruto disse sinceramente, sentirei falta de todos vocês. Boa viagem, Link respondeu calorosamente. Não envergonhe o time 7, disse Sakura, cruzando os braços. Boa sorte, disse Kakashi, acenando distraidamente. Isso é tão sem entusiasmo, Kakashi-sensei. Naruto protestou. Sasuke, sob o olhar de todos, hesitou por um momento antes de dizer, boa viagem. Naruto ficou de pé com as mãos na cintura. Sasuke, quando eu voltar, serei forte o suficiente para derrotar você. E então, vamos pirralho, interrompeu Jiraiya, empurrando para frente com uma risada. Adeus a todos. Ei, sabe o tarado, deixe-me terminar. Naruto gritou enquanto os dois saíam, discutindo como pai e filho. Observando-os desaparecerem à distância, Sasuke pareceu momentaneamente perdido em pensamentos. Kakashi quebrou o silêncio. Falando nisso, alguém novo será designado para nossa equipe para preencher a vaga de Naruto. Sakura pareceu surpresa. Sasuke acordou de seus pensamentos, mas não disse nada. Só espero que não seja alguém que nos atrapalhe. Mais tarde naquela tarde, escritório do Hokage, sala de preparação de Jonin. Anko Mitarashi bocejou de tédio folheando uma revista. Jonin sem missões ou responsabilidades de equipe frequentemente esperavam na sala de prontidão por ordens do Hokage ou para responder a emergências. No entanto, com as recentes negociações de paz com Tsunagakure, a maioria dos Jonins estava ociosa. Tendo acabado de vivenciar o esmagamento de Konoha, a vila não esperava nenhuma emergência. Foi chato. Ranger, Link abriu a porta e olhou ao redor da sala espaçosa. Alguns Jonins estavam espalhados, cuidando da própria vida. Ninguém prestou muita atenção ao recém-chegado. Era a primeira vez dele ali. Normalmente, como ninja médico, ele não precisaria esperar na sala de preparação dos Jonins. Mas um Ambu informou que o Hokage tinha uma missão especial para ele. Que tipo de missão requer especificamente de mim? Link, uma voz alegre gritou, chamando a atenção quando Anko praticamente pulou nele, envolvendo-o num abraço. Por que isso continua acontecendo? Ele se perguntou, resignado.
Capítulo 114. Onde você esteve nesses últimos dias? Anko Mitarashi perguntou casualmente, ignorando o empurrão que lhe foi dado mais uma vez com sua indiferença habitual. Treinamento. Link respondeu secamente. Sem mais nada para fazer, é claro, ele estava treinando. Com o que mais poderia dedicar seu tempo? O terceiro Hokage havia aprovado uma série de jutsus para ele aprender, mas além da liberação de terra, dominar as transformações da natureza de outros elementos era um processo lento e tedioso para ele. Ao contrário do Taijutsu, no qual ele tinha certas vantagens, as transformações da natureza exigiam tempo e esforço, assim como qualquer outro shinobi. Afinal, ele era shinobi há apenas alguns anos. Outros levavam até os 20 anos para dominar 2 elementos. Como o esmagamento de Konoha havia terminado e a vila estava tranquila, ele se concentrou em desenvolver a liberação de vento como sua próxima transformação da natureza. Fazia sentido, a liberação de terra podia ser neutralizada pela liberação de relâmpago, como o mangá deixava bem claro. Para evitar ser derrotado por desvantagem elemental, ele estava determinado a neutralizar o relâmpago com vento. Além disso, o treinamento em vários lançamentos também melhorou seu controle de chakra, uma habilidade que beneficiava a todos. Vamos para a Rua do Chá mais tarde, por minha conta, Anko ofereceu calorosamente, seu entusiasmo não se deixando abater pela franqueza dele. Antes que Link pudesse responder, a voz de Azuma soou provocadora da porta. Uma garota tão proativa com certeza vai acabar se aproveitando Anko. Ei, Azuma cumprimentou casualmente ao entrar. Onde está Kurenai? Anko perguntou, revirando os olhos. Chamado por Kakashi. Aparentemente, um dos subordinados dele tem talento para genjutsu. Provavelmente aquela Sakura Aruno, respondeu Azuma enquanto se jogava no sofá. Ah, lembrou Anko. Foi ela quem enfrentou a garota Yamanaka nos exames Chunin. Não era tão forte, rápida ou habilidosa em Taijutsu, mas seu controle de chakra superior equilibrou o jogo. Então ela também tem talento para genjutsu, hein? Anko suspirou de admiração. Mesmo entre os Jonins, jovens shinobi que demonstravam tamanha promessa eram memoráveis. Esse era um dos propósitos dos exames Chunin, mostrar talento. Mesmo que um participante não fosse promovido, ainda poderia chamar a atenção dos superiores. Sakura brilhou apenas nas rodadas preliminares. Se destacasse nas finais, poderia até ganhar o favor de nobres ou daímios. Falando nisso, Link, você acabou de ser promovido a Jonin especial. Como está se sentindo? Já está se acostumando? Perguntou Azuma, coçando o queixo, pensativo. O subtexto era claro. Se houvesse algo que ele achasse difícil ou estranho, ele poderia compartilhar. Anko bateu palmas como se tivesse acabado de perceber algo. Link é um ninja médico, certo? Ele não é o primeiro a andar com a gente, Jonin assim? Jonin é sempre tão falante assim? Link ouviu as conversas deles. Alguns falavam sobre fofocas, outros sobre o que comer ou beber, e alguns poucos discutiam seus livros, filmes ou produtos favoritos. Alguns Jonin até sorriam maliciosamente enquanto conversavam sobre sua próxima visita à Rua da Diversão Divertida. Achei que Jonin fosse mais sério e misterioso. A realidade estava longe do que ele imaginava. Nada do que reclamar, Link respondeu com um pequeno suspiro, sentindo-se desiludido com a misteriosa vida Jonin. Uma oportunidade rara. Kakashi está hospedado na casa do Sake hoje à noite. Quer se juntar a nós? Perguntou Azuma. Antes que Link pudesse responder, Anko interrompeu. Espere aí. Link é muito jovem para beber. Não o corrompa. Seus instintos de proteção eram surpreendentemente rápidos. Engraçado como a idade mínima para beber é 20 anos em um mundo onde os shinobi raramente passam dos 30. Naquele momento, um Ambu abriu a porta e anunciou. Jonin Link especial, o terceiro Hokage o convocou. Entendido. Link se levantou e saiu da sala. Escritório do Hokage. Lord Hokage. Link cumprimentou com um leve aceno de cabeça ao entrar. Ele rapidamente percebeu que a sala não estava vazia. Seu mentor, Shikakunara, estava presente juntamente com Inoishi Yamanaka, Shouza Kimichi, o antigo trio Ino Shikasho, além de Yashi Yuga, representantes dos clãs Inuzuka e Aburame, entre outros. Esses eram os chefes dos clãs mais importantes da aldeia. De pé entre eles estava um velho sombrio com bandagens na cabeça, sorrindo fracamente para ele. Esse tem que ser o Danzou. Link pensou inquieto enquanto se movia para ficar atrás de Shikaku, que gesticulou para que ele se juntasse a ele. É assim que se parece um círculo de alto nível. A maioria dos Jonins nem sequer se qualificaria para estar aqui. Um Jonin especial recém-promovido como ele? Definitivamente fora de lugar. Quanto a quem nos representará na recepção da delegação da Terra do Vento, começou Shikaku, indico meu aluno Link para me substituir. Objeção. Aprovado. Aprovado. Após uma rodada de votações, o terceiro Hokage concluiu. Yashi liderará com Kakashi e Link como membros da delegação. Kakashi lançou um olhar desamparado para Link. Yashi Yuga, chefe do maior clã de Konoha, era uma escolha adequada para liderar. Kakashi, preparado como candidato ao Hokage, também fazia sentido. Apesar de suas dificuldades passadas, Kakashi havia começado recentemente a se reabilitar e treinar novamente, apresentando resultados promissores. Quanto a Link, seu papel se deveu exclusivamente à influência dos clãs Nara, Yamanaka e Akimichi, além da aprovação do Hokage e do acordo tácito da facção pró-militar. Caso contrário, teria sido o comandante Jonin quem interveio. A reunião transcorreu rapidamente com votações e decisões concisas. Meia hora depois, quando a reunião terminou e os líderes do clã começaram a sair, Shikaku se virou para Link. Venha jantar em casa hoje à noite. Sim, sensei. Link respondeu com uma leve reverência. Ele é um bom garoto, disse Inoishi com um sorriso. Minha filha fala muito bem de você. Apareça aqui um dia desses.
O mesmo vale para meu filho, Shoji, acrescentou Shouza com um sorriso. Venha ficar com ele quando estiver livre. Para a geração mais velha, sair era apenas uma maneira de promover conexões mais profundas. Tendo passado de um jovem promissor para alguém que demonstrava valor real, Link era agora uma figura em que valia a pena investir. Era pragmático, sem benefício mútuo, porque os 3 grandes clãs se aliariam a ele. Capítulo 115. O trio Ino Shikasho saiu da sala, deixando apenas os 3 membros da equipe de recepção no escritório do Hokage. Na verdade, Link teria partido com seu mentor Shikaku se Kakashi não o tivesse impedido. Yashi, estou confiando Kakashi e Link a você, disse o terceiro Hokage ao líder do clã Hyuga, com um tom relaxado e cordial. Pode contar comigo, Lorde Terceiro, respondeu Yashi Hyuga com uma reverência. Quando os 3 saíram, Yashi se virou para eles e disse, a delegação da Terra do Vento deve chegar à fronteira depois de amanhã. Se estiverem livres, por favor, visitem o complexo Hyuga amanhã. Seu discurso era polido e suas palavras cuidadosamente escolhidas. Após fazer o convite com uma reverência educada, ele não esperou por uma resposta para sair. O comportamento de Yashi refletia o orgulho do clã Hyuga. Mesmo após o esmagamento de Konoha, enquanto toda a vila comemorava a vitória, o clã Hyuga permaneceu em casa para comemorar o aniversário de seu herdeiro de 3 anos. Esse distanciamento dizia tudo. Kakashi deu um tapinha no ombro de Link e disse, vejo você amanhã, antes de ir em direção à sala de preparação dos Jonins, absorto em seu recém-adquirido livro Isha Isha. Representando Konoha para receber uma delegação aliada, pensou Link, ponderando a importância de sua tarefa. Em vez de retornar à sala de preparação dos Jonins para bater papo, ele decidiu retomar o treinamento no campo de treinamento. Afinal, Sasuke o esperava lá. A única desvantagem era que com a saída de Naruto, Sakura começou a frequentar o campo de treinamento também. Talvez seja a hora de encontrar um novo lugar. De repente, ele sentiu que alguém o observava e se virou. Encostado na parede no canto do corredor estava ninguém menos que Danzou Shimura, o velho enfaixado que estava sorrindo para ele mais cedo no escritório do Hokage. Eu sou Danzou Shimura, o homem se apresentou, ficando de pé e abaixando os braços da posição cruzada. Então é ele, pensou Link, sua expressão permanecendo neutra. O que posso fazer por você? Ele perguntou calmamente. Há um assunto que eu gostaria de esclarecer, disse Danzou, pulando qualquer preâmbulo desnecessário. Meus subordinados não estavam tentando atacar o Uchiha Sasuke. Eles acreditavam que ele compartilhava nossa disposição de se sacrificar pela vila, então tentaram convidá-lo para se juntar a nós. As palavras de Danzou estavam repletas de retidão, colocando-o em um patamar moral elevado. Mesmo assim, Link se conteve. Não era sensato argumentar contra alguém que enquadrava suas ações como sendo pela vila. Como um pedido de desculpas, disse Danzou, tirando um pergaminho da manga, este livro contém algumas técnicas e insights sobre o desenvolvimento do Sharingan, transmitidos ao clã Uchiha. Para alguém que prega que as emoções levam ao ódio e à guerra, ele certamente sabe como usar o sentimento a seu favor. Link pegou o pergaminho sem hesitar. Se planejava derrotar Danzou eventualmente, não havia motivo para recusar quaisquer benefícios oferecidos ao longo do caminho. Obrigado, Lord Danzou, disse ele, e suas palavras educadas não revelavam nenhum desdém que ele havia demonstrado por Danzou em particular. Se não houver mais nada, vou me retirar, acrescentou Link virando-se e indo embora. Danzou observou sua figura se afastando e sentiu uma estranha sensação de déjà vu. O idiota do Mizuki não foi enganado de forma parecida por esse garoto? Mas Danzou não estava bravo. Em vez disso, riu baixinho. Da sua perspectiva, Link não representava nenhuma ameaça real. Eles eram de gerações completamente diferentes, e não havia cenário em que um garoto de 10 anos pudesse competir com ele pelo título de Hokage. Quando Link se tornasse um candidato viável, Danzou já seria Hokage ou estaria morto há muito tempo. Na verdade, Danzou acolheu a ambição de Link. Quanto mais ambicioso ele fosse, mais fácil seria recrutá-lo. Sua tentativa anterior de se aproximar de Sasuke foi apenas um meio de influenciar Link indiretamente. Embora a reação de Sasuke tenha sido mais dura do que o esperado, Danzou não se preocupou. Mal-entendidos poderiam ser resolvidos com o tempo. E então havia aquela técnica de rejuvenescimento que Link havia usado. Danzou deixou o escritório do Hokage descontraído. A queda de Konoha lhe dera uma oportunidade de reafirmar sua influência. Desta vez, ele não a desperdiçaria. Terra do Fogo, fronteira leste. Em uma floresta perto da fronteira, um corvo pousou no braço de Uchiha Itachi, alisando suas penas. A influência daquele garoto sobre Sasuke está ficando mais forte a cada dia, pensou Itachi, seu comportamento normalmente calmo escondendo uma tempestade de emoções. Ver seu pai, a quem ele havia matado, o abalou profundamente. Sasuke, que deveria seguir o caminho que Itachi havia traçado para ele, estava se afastando cada vez mais dele. Enquanto isso, a saúde e a visão de Itachi pioravam. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Se Sasuke não conseguisse recuperar força suficiente antes disso, o Sharingan nos olhos de Itachi girou enquanto ele se decidia. A vila era importante, mas certos indivíduos poderiam ser sacrificados. Para garantir que Sasuke se torne o shinobi forte que imaginei, tenho que eliminar aquele garoto. Sua decisão estava tomada. Mesmo que o líder da Akatsuki valorizasse as habilidades de Link e Konoha priorizasse seu desenvolvimento, sacrifícios às vezes eram necessários. Assim como haviam sido com o clã Uchiha. Sasuke. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Boa noite, Link está em casa. Chakra tangível que ainda não se dissipou. É absolutamente absurdo. Link olhou fixamente para os cubos de chakra Shukaku em sua mesa, cuidadosamente cortados em quadrados para facilitar o armazenamento. Seu próprio chakra, em comparação, não era nem visível, muito menos tangível.
Se cortado, dissiparia-se imediatamente e mesmo se selado em um pergaminho, degradar-se-ia rapidamente e desapareceria. Mas o chakra manifestado de um Jinchuriki, ele podia ser visto, tocado, cortado e preservado por longos períodos. De acordo com Jiraiya no mangá, o selo dos 8 trigramas, formado pela combinação de 2 selos dos 4 símbolos, pode converter o chakra da Kyuubi em chakra de Naruto. Se eu quiser usar isso, a maneira mais segura seria libertar Minato do estômago do Shinigami e pedir que ele me desse um selo dos 8 trigramas também. Claro que tal cenário era impossível. Inicialmente, ele havia considerado usar uma técnica de selamento para absorver o chakra da besta com cauda para seu próprio uso, mas não demorou muito para perceber. Se absorver o chakra da besta com cauda por meio de selamento fosse viável, outra pessoa já não teria feito isso? O mundo Shinobi não era cheio de tolos. Se uma técnica de selamento pudesse resolver esse problema, não caberia a ele descobri-lo. Então, ele decidiu não contar ao terceiro Hokage sobre sua aquisição do chakra da besta com cauda, preferindo guardá-lo para si. Com a ajuda de Sasuke, ele cortou o chakra em pedaços menores e o guardou em casa para pesquisa. Se selar não funcionar, significa que tenho que comê-lo? Olhando para os cubos cor de areia, Link balançou a cabeça. Komogakure havia experimentado comer chakra de biju, mas todas as tentativas terminaram em morte, provando que humanos normais não conseguiam absorvê-lo. Comê-lo era o último recurso e mesmo assim era uma aposta. Ele não era descendente do sábio dos 6 caminhos. Comer este chakra quase certamente o mataria. Como posso usar isso? Link repassou os ninjutsus que conhecia, ignorando as técnicas básicas de transformação e clone. Mesmo sua transformação aprimorada em cara grande não resistiria ao chakra da besta com cauda. Então, enquanto ele contemplava seu ninjutsu alterado, uma nova ideia lhe ocorreu. Ele pegou um dos cubos cor de areia e o colocou sob a lâmpada, projetando uma sombra forte sobre a mesa. Se os clones das sombras podem compartilhar energia física, eles também podem separar parte do chakra da besta com cauda? Afinal, essa coisa tecnicamente conta como uma entidade biológica, certo? Link decidiu testá-lo. Refinou seu chakra, dividiu-o igualmente, formou selos de mão e lançou o jutsu. A sombra ao lado do cubo cor de areia inchou e se materializou em um cubo preto. Ao mesmo tempo, o cubo cor de areia original encolheu, como se estivesse sendo consumido. Se isso funcionar, espere 1 minuto. Seus pensamentos dispararam enquanto ele recuperava outro cubo de chakra do armário. Desta vez, ele refinou seu chakra em 3 partes, criando 2 clones de sombra em vez de 1. O processo exigia precisão cuidadosa. Múltiplos clones compartilhavam sua energia física, o que diluía o poder de cada clone e aumentava seu próprio consumo. Normalmente, ele evitava essa técnica, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas agora, seu foco não estava no combate. Ele ordenou que os clones das sombras interagissem com o cubo de chakra. Um clone consumiu o cubo de chakra enegrecido por completo. Segundos depois, algo inesperado aconteceu. Conexão perdida. No momento em que o clone das sombras consumiu o chakra, a ligação com ele se rompeu. O clone parou de sugar energia dele e se dissolveu sozinho. Mas o chakra absorvido não se dissipou. Ele permaneceu intacto. O clone das sombras estava em pé diante dele, ainda conectado à sua consciência, mas não mais dependente de seu chakra. O cubo original de cor areia, agora reduzido em 1/3, também desapareceu. Eu não consigo digerir o chakra da besta com cauda, mas minha sombra consegue? Por que a sombra persiste mesmo depois que a técnica termina? Link pensou no senciente dragão da montanha que ele havia criado com a liberação de terra, escondendo-se como uma toupeira. Agora, encarando a sombra independente à sua frente, novas perguntas inundavam sua mente. Minha técnica é capaz de criar vida? Não, não é vida no sentido tradicional. A sombra não pensa, não se reproduz, nem tem consciência subjetiva. Ela apenas obedece a comandos. Mas por quê? É a técnica, ou chakra da besta com cauda. Link controlava a sombra, observando-a executar tarefas como de costume, limpar, transformar-se em uma forma tridimensional e até mesmo lutar. A sombra funcionava como qualquer outro clone, mas havia uma diferença crucial. Ela não drenava mais sua energia. Operava de forma independente com sua própria resistência finita que podia se reabastecer inexplicavelmente. E ainda assim, sua capacidade total de chakra equivalia a 1/3 da dele. De onde ele tira energia para recuperar a resistência se não come nem bebe? Por que ele não usa o chakra da besta com cauda como base energética? A sombra desenvolverá pensamentos independentes? Como ela armazena memórias de combate e tarefas? No final da noite, Link não estava mais pensando em como usar o chakra da besta com cauda. Sua cabeça fervilhava com ainda mais perguntas. Na manhã seguinte, Complexo Hyuga. Parece que você não dormiu nada, Kakashi observou casualmente. Tive alguns problemas com meu treinamento ontem à noite, respondeu Link com olheiras. Ele olhou para o chão abaixo de si. Sob a luz fraca do sol, sua sombra era normalmente escura, preta como tinta. 5 sombras permanentes se sobrepunham abaixo dele, resultado de uma noite inteira de experimentos. Por aqui, por favor, disse um membro do clã Hyuga, assentindo enquanto conduzia os dois em direção ao interior do complexo. Capítulo 117. Um clã exclusivo. Os pensamentos de Link voltaram para sua visita ao complexo Hyuga naquela manhã. O convite de Yashi Hyuga não era sobre detalhes críticos da missão. Não havia muito o que discutir, na verdade. Receber a delegação do País do Vento foi mais um gesto cerimonial. Eles não precisariam viajar muito além da vila, e tudo seria coordenado pela Anbu. Era apenas uma formalidade. Como lado vitorioso, o Hokage de Konoha não tinha motivos para conhecer pessoalmente a delegação, mas deixá-los entrar na vila sem supervisão também não era uma opção. Portanto, a tarefa de recebê-los foi delegada a representantes. O convite de Yashi para visitar o complexo Hyuga fechado parecia mais uma tentativa de promover a boa vontade.
No entanto, o que Link observou durante sua visita foi uma atmosfera sufocante e uma clara sensação de exclusividade. A família principal Hyuga detinha poder absoluto sobre as famílias secundárias, incluindo o controle da vida e da morte por meio do selo do pássaro engaiolado. Muitas técnicas para dominar o Byakugan eram mantidas exclusivamente pela família principal. Esse controle hierárquico lançava uma sombra sobre todo o clã. As famílias ramificadas, resignadas ao seu destino, naturalmente se submeteram ao domínio da família principal. Oportunidade. Os olhos afiados de Sasuke encontraram uma abertura, e ele atacou decisivamente? Tapa? Link agarrou o pulso de Sasuke no meio do movimento. Saindo do devaneio, sorriu para o garoto um pouco sem fôlego. Você está chegando perto. Ainda há um longo caminho a percorrer. Sasuke soltou Link e de repente se lembrou de uma certa pessoa. Se fosse ele, conseguiria se aproximar de Link em batalha? Seu Sharingan lentamente desapareceu, voltando às pupilas negras normais. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu para continuar seu treinamento. O progresso de Sasuke está diminuindo. Link observou Sasuke se afastar, notando a mudança. A verdade havia atenuado a agudeza do ódio de Sasuke. Sem aquele impulso intenso, seu crescimento estava começando a estagnar. Os Uchiha eram peculiares nesse sentido. Seja para desbloquear o Sharingan ou para alcançar poderes maiores, eles prosperavam em emoções extremas. Sem um objetivo claro ou sentimentos fortes, seu crescimento era lento. O plano cuidadosamente traçado por Itachi para Sasuke era simples: usar o ódio como combustível para se fortalecer, matar seus inimigos odiados e despertar o Mangekyou Sharingan. Eventualmente, Sasuke retornaria a Konoha como um herói, transplantaria os olhos de Itachi e obteria um Mangekyou eterno. Com poder, perspectiva e um futuro garantido, Sasuke seria imparável. Mas a revelação prematura da verdade havia descarrilado esse plano. Com o pai revivido e ao seu lado, Sasuke se viu dividido entre a vila, seu irmão e seu falecido pai. Seu ódio, antes absoluto, havia se diluído. Agora, era menos por vingança e mais por encontrar um propósito na confusão. Sem o catalisador de emoções extremas, o poder dos Uchiha estagnou. Ainda assim, talvez isso não tenha sido algo ruim. Link observou Sasuke, que continuava se esforçando no treinamento com suor brilhando na testa. Ele não tinha intenção de empurrar Sasuke para um caminho mais sombrio. O Sasuke do mangá havia se tornado imensamente poderoso, mas era cheio de imprevisibilidade. O Sasuke anterior, no entanto, era alguém em quem Link realmente podia confiar, um escudo sólido leal a ele. Falando em Kakashi, ele parece ter deixado Sakura completamente aos cuidados de Kurenai e não dá mais muita atenção a Sasuke. O que será que ele está tramando? Link descartou o pensamento e se concentrou em seu próprio treinamento. Formando selos de mão, ele ativou seu jutsu de invocação. Usando a identidade de Sasuke como disfarce, ele enviou uma transmissão para a Terra Pura. A experimentação da noite anterior com clones das sombras e chakra de Biju havia chegado a um gargalo. Como todas as suas inovações em ninjutsu, era uma caixa preta, ele conhecia os dados e os resultados, mas não a mecânica. O processo exigiu que ele gastasse 2/3 de seu chakra para criar uma única sombra independente. Somado a testes exaustivos e suas reservas inerentes a essas sombras, ele só conseguiu criar 5 até amanhã. Embora ele mantivesse o controle sobre eles, o fato de agora serem autônomos o deixava desconfortável. Você é Sasuke? Na quarta tentativa, uma voz feminina respondeu com leve curiosidade. Link se concentrou e reconheceu instantaneamente o dono da voz. Entendi. Rashomon, abra. Com a mão no chão, ele invocou o portão. O som chamou a atenção de Sasuke. A primeira figura a emergir foi Fugaku Uchiha. Desde sua ressurreição, o homem parecia determinado a compensar o carinho que não demonstrara em vida. Sua atitude em relação a Sasuke era nada menos que amorosa. Em seguida veio Baki, tão ansioso como sempre para retornar ao mundo dos vivos. Sabendo que Konoha e Sunagakure estavam negociando a paz, ele rapidamente atendeu ao chamado de Link. Finalmente a mulher recém-convocada atravessou o portão. Suas feições eram notavelmente parecidas com as de Sasuke, cabelos negros caindo em cascata pelas costas, sua expressão calorosa e gentil. Mãe? Sasuke congelou por um momento, atordoado. Então, enquanto a mulher observava o ambiente e sorria, ele correu em sua direção, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era raro ver uma emoção tão crua nele. Link agarrou Baki com delicadeza e se afastou, deixando a família reunida de 3 pessoas entregue ao seu momento. Como estão progredindo as negociações de paz? Baki, sempre prático, perguntou imediatamente sobre a situação. O tempo na Terra Pura era desorientador. Ele sentia como se tivesse acabado de ser convocado da última vez. Amanhã a delegação da Terra do Vento chegará à fronteira, respondeu Link casualmente. Então mudou de assunto. O que será necessário para você me ensinar a técnica da lâmina de vento? Apesar do nome aparentemente simples, a lâmina de vento era um jutsu de nível A não incluído nos arquivos de Konoha. Seja para trocar por outros jutsus ou simplesmente para expandir seu repertório, Link estava ansioso para aprendê-lo. Ele já havia perguntado sobre isso a Baki diversas vezes antes, mas o homem era teimoso como ninguém. Baki permaneceu impassível com o olhar firme. Quero conhecer o quarto Kazekage. Não vai acontecer. A recusa de Link foi imediata. Ele nem sabia onde o quarto Kazekage estava sendo mantido e não tinha intenção de se envolver em disputas políticas de alto nível. Após uma longa pausa, Baki propôs um acordo. Se você puder marcar um encontro com Temari, eu lhe ensino a lâmina do vento. Negócio. Capítulo 118. O quarto Kazekage continuava desaparecido e Gaara como Jinchuriki também estava desaparecido. No entanto, Link sabia o paradeiro de Temari e Kankurou.
Eles haviam sido colocados em um complexo de apartamentos ninja. Eles eram efetivamente seus vizinhos agora, então marcar um encontro foi fácil. Falando nisso, o apartamento ninja é pequeno demais. Não tem nenhuma sala de treinamento de verdade. Será que eu deveria pensar em pegar um empréstimo para comprar um apartamento melhor? O pensamento cruzou sua mente de repente. Apesar do mundo fantástico do Shinobi, a existência de hipotecas e empréstimos em Konoha era estranhamente baseada na realidade. Como Jounin, em especial mais jovem, a ascensão meteórica de Link na hierarquia significava que ele tinha um limite de empréstimo significativo. Comprar um apartamento central, perto da academia ninja como o de Naruto, estava fora de cogitação. Mas conseguir um mais perto do centro da vila, não tão longe de tudo, parecia viável. Mas durante o ataque de Pen, é melhor continuar alugando por enquanto. Depois de avaliar as altas taxas de juros de grandes propriedades e lembrar como sua carteira estava mais vazia por não ter participado de missões recentemente, Link decidiu vender um antigo e pequeno apartamento de seu pai e usar o dinheiro para alugar um espaço maior e mais central. Ele não precisava de muitos cômodos, apenas um com espaço suficiente para treinar. Morar, comer e treinar em um único cômodo apertado estava começando a parecer opressivo. Sua casa atual, abarrotada de pergaminhos e caixas de cubos de chakra de besta com cauda, fazia com que até movimentos simples parecessem restritivos. Enquanto isso, Baki, alheio às reflexões de Link, estava imerso em pensamentos, olhando para o céu distante com uma expressão pesada. O fracasso do plano de Tsunagakure significava que eles não podiam mais abordar Konoha em pé de igualdade. O futuro de sua aldeia parecia sombrio. Em vida, Baki deixou para trás um acervo de informações não divulgadas, contatos de espionagem e legados políticos. Sua morte foi repentina, e ele destruiu seu tecido cerebral para evitar vazamento de informações. Agora, com a oportunidade de transmitir esse legado, parecia um pequeno raio de esperança. Além disso, a técnica de invocação de Link era extraordinariamente poderosa, capaz de romper a barreira entre a vida e a morte sem nenhum custo. Dado o estado enfraquecido de Tsunagakure e a impossibilidade de eliminar Link, investir no garoto parecia uma escolha prudente. Baki, embora ninja, tinha uma mente tão afiada quanto a de qualquer político. Como braço direito do quarto Kazekage, o pensamento estratégico era natural. Link, minha mãe quer falar com você, disse Sasuke com o rosto corado. Anos de barreiras emocionais estavam se quebrando lentamente. A linha tênue entre a vida e a morte estava remodelando sua visão de mundo. Ódio, tristeza e dor estavam sendo substituídos pelo calor de ter seus pais de volta, mesmo que temporariamente. Sasuke estava começando a aceitar que, enquanto permanecesse perto de seus companheiros, poderia se reunir com sua família novamente. Quando Link se aproximou, o olhar de Mikoto Uchiha era gentil, mas curioso. Eu me disfarcei de Sasuke para entrar em contato com você, explicou Link com um sorriso. Obrigada, disse Mikoto, com seu sorriso caloroso e irradiando afeição maternal. Obrigada por cuidar do Sasuke. Link encontrou o olhar dela e respondeu, não é problema. Somos camaradas. Sasuke, parado atrás de Link, não conseguia tirar os olhos do rosto da mãe. Sua expressão era de leveza e alegria. Comparado ao pai severo, ele era claramente muito mais apegado à mãe. Não importa o que aconteça, se você precisar de nós, seja para a batalha ou qualquer outra coisa. Mikoto olhou para Fugaku antes de continuar, por favor. Não hesite em perguntar. Você é muito gentil, disse Link educadamente, embora por dentro estivesse mais do que ansioso para aceitar tal oferta. Mikoto acariciou delicadamente os cabelos de Sasuke, oferecendo mais algumas palavras de conforto e conselhos. Quando Rashomon começou a se fechar, ela abraçou Sasuke e sussurrou, sinto muito pelo Itachi. Quando os portões se fecharam, o abraço se transformou em ar. Sasuke ficou paralisado por um instante, olhando para o espaço vazio. Então, voltando à realidade, virou-se para Link. Link. Sasuke parecia sem palavras, suas emoções confusas, assim como Naruto já estivera em determinado momento. Vá treinar, disse Link, dando um tapinha no ombro de Sasuke antes de retornar ao seu treinamento. Usar a identidade de Sasuke para invocar Mikoto foi uma experiência esclarecedora para Link. A conexão e os laços espirituais pareciam facilitar a localização de indivíduos específicos. Mas ele percebeu que não precisava depender apenas desses laços. Se o jutsu de invocação permitia que ele contatasse a Terra Pura diretamente, por que não tentar personificar outras identidades? Reunindo seu chakra, Link formou selos de mão. Eu sou o primeiro Hokage, Hashirama Senju. Mentiroso. Navaki, incapaz de se conter, o chamou imediatamente. Esse pirralho sem vergonha de Konoha. Outra voz disparou, aparentemente um dos espíritos que sua técnica de invocação de rede larga havia capturado. Então veio uma cacofonia de respostas. Eu sou o segundo Hokage, Tobirama Senju. Eu sou o sábio dos 6 caminhos. Ha ha ha. A natureza ampla de sua convocação fez com que dezenas de espíritos pensassem que a mensagem era endereçada a eles. O que se seguiu foi o caos, com todos gritando uns com os outros. Link-chan é ótimo em tudo, exceto na honestidade. O pensamento acidental de Mikoto, capturado pela invocação, fez com que ela imediatamente se retraísse envergonhada. Um bando de idiotas, Link murmurou, ignorando a enxurrada de insultos e risadas. A maioria das respostas veio de espíritos não cooperativos? Shinobi de outras vilas que não queriam revelar suas identidades nem se envolver em diálogos significativos. Depois de transmitir eu sou o primeiro Hokage mais 2 vezes, ele mudou de tática. Eu sou Nagato. Se ele pudesse invocar Yaiko, isso seria um ganho significativo. Infelizmente, parecia haver muitos Nagatos na Terra Pura. Os que responderam não tinham nenhuma relação com o Nagato portador do Rinnegan que ele tinha em mente. Inicialmente constrangido com esse golpe espiritual, Link rapidamente encontrou seu ritmo. Ele acrescentou contexto às suas introduções. Eu sou o primeiro Hokage. Konoha está em crise. Alguns espíritos morderam a isca, mas a falha em sua técnica de invocação logo se tornou aparente.
Assim que um espírito aceitava seu chamado, informações básicas eram automaticamente compartilhadas. Ao perceberem que haviam sido enganados, a maioria prontamente rompia os laços. Capítulo 119. Boa noite, apartamentos ninja. Toque, toque. Clique. Temari abriu a porta e viu Link parado do lado de fora. Ela sorriu e provocou. O que foi? Veio me convidar para sair? Irmã, eu só tenho 10 anos, quase 11. Você tem 15 e praticamente uma anciã. Espera, não é esse o ponto. A ideia de um garoto da minha idade dizer algo como encontro parece absurdamente fora de contexto. Com uma cara séria, Link disse, alguém quer ver você. Enquanto falava, ele formou selos de mão e ativou a técnica de invocação. O sorriso de Temari não vacilou, mas ela instintivamente deu um passo para trás, os músculos tensos. Como você sabe onde eu moro? Antes que pudesse terminar, uma figura translúcida de Baqui apareceu à sua frente. Ela rapidamente formou um selo. Liberar. Vocês dois podem conversar. Link se virou e saiu. 20 minutos. Não se esqueça de me entregar a técnica da lâmina de vento depois. Ele não estava interessado em escutar a conversa deles. Mesmo que estivesse, era improvável que conseguisse. Baqui, como Jounin, podia não ter o maior poder de combate. Mas sua experiência e vigilância tornavam quase impossível ouvir. Em vez de ficar, Link foi embora imediatamente. Uma troca deve beneficiar todas as partes para garantir cooperação futura. Sacrificar sua reputação por uma técnica ou alguma informação provavelmente irrelevante não valia a pena. Baqui provavelmente conhecia mais técnicas além da lâmina de vento. Pelo menos as técnicas de liberação de vento que Temari usava também deveriam fazer parte de seu repertório, abrindo espaço para futuras colaborações. De volta ao seu apartamento, Link imediatamente sentiu o quão apertado era o lugar. Mesmo que ele não tivesse percebido antes, no momento em que pensou em se mudar, as falhas de sua pequena e aconchegante casa se tornaram gritantemente óbvias. Um quarto pequeno combinado com cozinha e sala de jantar parecia bagunçado e claustrofóbico. O banheiro era minúsculo e a banheira era velha e rachada. Hora de fazer mais sombras. Link pegou os cubos de chakra da besta com cauda e começou a trabalhar. Embora se sentisse desconfortável com a possibilidade de as sombras ganharem consciência no futuro, essa era uma preocupação distante. Por enquanto, cada nova sombra era um trunfo adicional na batalha. Ele não podia se dar ao luxo de se debruçar sobre hipóteses quando os benefícios imediatos eram evidentes. O risco era um problema futuro. Agora todas as sombras estavam sob seu controle, e ele tinha mais de 100 cubos de chakra restantes. Embora alguns tenham sido desperdiçados durante os experimentos da noite anterior, a quantidade ainda estava longe da capacidade de Naruto de usar o jutsu do clones multisombras. Quanto ao porquê de alguns terem sido desperdiçados, ele estava testando como a quantidade de chakra da besta com cauda influenciava as sombras. O resultado? Nenhuma diferença. Contanto que o chakra atingisse um limite mínimo, ele poderia criar uma sombra. Usar mais chakra não tornava a sombra mais forte nem aumentava sua resistência. No entanto, ficar abaixo do limite fazia com que a sombra colapsasse logo após ser invocada. O problema era que ele já havia cortado o chakra em cubos uniformes, e cada cubo continha mais que o dobro da quantidade necessária. Ele não conseguia dividi-los ainda mais bisturis de chakra podiam cortar, mas não fundir. Depois de criar habilmente 3 novas sombras, Link sentiu sua energia se esvair significativamente. Uma das sombras rapidamente lhe entregou uma pílula de soldado que ele engoliu. Outra lhe ofereceu água. Isso parece estranhamente familiar. Corpo das Sombras Negras, sim, esse é seu nome agora. Enquanto estava deitado na cama, se recuperando, ele deu nome ao seu crescente exército de sombras. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Com um movimento rápido, as sombras o levantaram da cama, o vestiram impecavelmente e o carregaram até a porta antes de retornar para sua própria sombra. E algumas sombras ficaram para trás para arrumar os cubos de chakra na mesa. Eu entendo porque os nobres gostam de ser carregados. Quando ele abriu a porta, Temari estava ali com uma expressão séria. Ela lhe entregou um pergaminho marcado com kanji para vento. Essa é a técnica com a qual concordamos. Obrigado. Link pegou o pergaminho, expressando sua gratidão sem entusiasmo antes de começar a fechar a porta. Espere. Temari pressionou a mão contra a porta. Posso ver o Baki-sensei de novo? A franqueza de Temari contrastava fortemente com a de alguém como Azuma, que muitas vezes hesitava em se expressar. Talvez, respondeu Link ambíguo. Ele estava disposto a desperdiçar chakra invocando os pais de Sasuke diariamente por amizade e benefício mútuo. Mas Temari, além de ser filha do Kazekage, ela não parecia particularmente valiosa. Era, na melhor das hipóteses, uma Chunin habilidosa, talvez alcançando o nível de Jounin em 3 anos. Além disso, assim que as negociações de paz terminassem, ela retornaria a Sunagakure. Eles teriam pouca ou nenhuma interação, então não havia muito sentido em construir um relacionamento. Se Gaara tivesse feito tal pedido, Link poderia ter reconsiderado. Se precisar de mais técnicas, eu posso. Temari começou a propor outra troca. Certo. Uma invocação para cada técnica nova que eu nunca vi antes. Link sorriu. Uma troca justa fazia a diferença. Ele não tinha problema em desperdiçar chakra por um acordo justo. Você é tão pragmática, murmurou Temari, revirando os olhos. Link pensou por um momento. Ou dinheiro. Isso também funciona. Não que ele não estivesse falido. Os ninjas não tinham uma renda estável fora das missões, e o trabalho privado era fortemente regulamentado. Parece que tenho dinheiro para você? Perguntou Temari sarcástica. Se tivesse dinheiro, não estaria presa morando num apartamento ninja barato e remoto com o irmão. O pai dela podia ser uma mina de ouro ambulante, mas eles haviam chegado a Konoha para a guerra. Não trouxeram muito dinheiro e agora estavam isolados de sua aldeia. Tudo bem.
Tchau. Link fechou a porta com indiferença. De qualquer forma, as mulheres só retardavam seus selos de mão. A energia está quase no limite. Ele se espreguiçou, tomou uma pílula de soldado com antecedência e usou o jutsu de extração de doença delicada em si mesmo, um bom hábito para combater o dano celular causado pelo refinamento repetido do chakra. Embora não fosse obcecado pela imortalidade, ele também não queria morrer jovem. Depois de se preparar, ele dividiu seu chakra novamente, formou selos de mão e invocou outra sombra. Agora, 9 sombras estavam dispostas em formação ordenada em seu pequeno quarto. Link assentiu, satisfeito. Vou guardar uma dúzia de cubos de chakra. O resto virará sombras. Capítulo 120. Segundo Okage, você estragou tudo. Em meio à equipe que dava as boas-vindas ao enviado do País do Vento, Link exibia olheiras e uma expressão neutra. Mas internamente, ele xingava implacavelmente o segundo Okage. A razão pela qual a técnica de invocação raramente atraía alguém e frequentemente resultava em insultos era graças a Tobirama Senju, que havia abusado do Edo Tensei e das marcas explosivas de multiplicação mútua. Qualquer ninja com o mínimo de habilidade, conhecimento ou capacidade de coletar informações conhecia essa técnica infame. Naturalmente, ninguém estava ansioso para atender a um chamado que pudesse se revelar uma nova forma de Edo Tensei. Quem sabia se eles seriam convocados apenas para serem equipados com etiquetas explosivas e usados como bombas vivas? Embora Link tenha contado algumas pequenas mentiras inofensivas em suas transmissões, ele se considerava uma boa pessoa no fundo. Os tempos estão difíceis e as pessoas estão muito cínicas ultimamente. Ao lado dele, Kakashi Atake folheava tranquilamente seu paraíso Isha. Ain, parado na frente deles, Yashi Yuga pigarreou, desativou seu Byakugan e sinalizou para seus 2 companheiros que o enviado havia chegado. Um garoto meio adormecido com olheiras e um cara lendo um romance obsceno. Eles não exalavam exatamente profissionalismo, fazendo com que o normalmente sério Yashi lutasse para manter a compostura. Link rapidamente exibiu um sorriso educado e profissional, e Kakashi casualmente guardou seu livro. O processo de recepção não foi complicado. Yashi cuidou de todas as formalidades como líder da equipe, enquanto os outros 2 estavam lá basicamente apenas para preencher a escalação e aprimorar seus currículos. Além de uma breve introdução e algumas palavras educadas trocadas quando foi apresentado como jovem gênio de Konoha, Link não precisou fazer muita coisa. Todo o processo deixou com a sensação de que sua presença não fazia diferença. Ainda assim, os enviados da Terra do Vento eram respeitosos, cobrindo de elogios excessivos, chamando de coisas como o futuro de Konoha e o prodígio mais brilhante. Sério, diminua o tom. A julgar pelo comportamento descontraído de Kakashi, ele estava claramente acostumado a esse tipo de bajulação exagerada. O único momento digno de nota veio de um enviado idoso com sobrancelhas grossas e espessas e uma cabeça enfaixada, que silenciosamente encarou Kakashi até que a delegação fosse escoltada até suas acomodações designadas. A delegação era composta por emissários do País do Vento e membros seniores de Sunagakure. O enviado do daimyo do País do Vento estava lá principalmente para mediar entre as 2 aldeias. A decisão de Sunagakure de atacar Konoha durante os exames Chunin sem informar seu próprio daimyo quase o deixou louco. Os exames contaram com a presença de todas as nações aliadas e suas elites, e o daimyo do País do Vento vinha aumentando as atribuições de missões para Konoha nos últimos anos. Não havia como ele perder o evento. Para Sunagakure lançar uma invasão desonesta que quase lhe custou a vida. Era um absurdo. Mesmo assim, Sunagakure ainda era o braço militar do País do Vento. Apesar da fúria, o daimyo teve que engolir o orgulho, resolver a bagunça interna e priorizar as negociações de paz para evitar que a situação se transformasse em uma guerra generalizada. Depois de escoltar a delegação e observar a dispersão da Anbu, o trio retornou ao escritório do Okage para se reportar. Obrigado pelo seu trabalho duro, disse Hiruzen Sarutobi com um aceno de cabeça. Então, senhor Okage, vamos nos retirar. Kakashi Atake, já arrastando Link, pediu licença. Yashi provavelmente ficaria para trás para algumas discussões privadas com o Okage. Todo o processo parecia simples, mas consumiu uma boa parte do tempo. Eles se reuniram nos portões da vila de manhã cedo, esperaram do lado de fora até o meio da manhã, escoltaram a delegação até suas acomodações e retornaram. Já era meio-dia. Quando Link estava prestes a sair, Kakashi o deteve. Quer almoçar comigo? Por minha conta. 20 minutos depois, Ishiraku Ramen. Eu sabia. Link pediu uma tigela grande de miso char siu ramen. Acrescentou 2 porções extras de tempurá e pegou uma lata de refrigerante antes de se virar para o agora visivelmente arrependido Kakashi. Então, do que se trata? Ele perguntou. Conhecendo a personalidade preguiçosa de Kakashi, Link duvidava que ele se esforçasse sem motivo. Se o homem não estivesse em casa, estaria remoendo a situação perto da lápide. Ele nem treinava direito há anos. Você realmente não tem vergonha de ser aproveitador, né? Brincou Kakashi. Link tomou um gole refrescante de refrigerante. Você é um jounin. Não deveria estar sem dinheiro, né? Bem, Kakashi fez uma pausa. Acho que você está superestimando as economias médias de um jounin. Ele não deu mais detalhes, pedindo apenas uma tigela normal de lamen com sabor de sal. Por fim, admitiu, gostaria de lhe pedir uma coisa. Link levantou uma sobrancelha, esperando que ele continuasse. Narensui, ele se recuperou. Kakashi de repente mudou de assunto, seu olho visível fixo, mas com uma pitada de alívio. Link o encorajou a continuar. Não era surpresa. Insui-sensei não era do tipo que ficava parado enquanto os inimigos causavam estragos na vila. Embora Konoha tivesse sobrevivido à invasão relativamente ilesa, os invasores de Otogakure causaram alguns danos e baixas. Coçando a nuca desajeitadamente, Kakashi continuou. É graças a você, não é? Pelo que eu sei, as ervas do clã Nara não poderiam tê-lo curado. E então Link falou lentamente.
Você se lembra dele, né? Kakashi suspirou. Ele era péssimo em pedir favores. Durante os exames Chunin, ele sofreu muitos danos ao tentar conter os Jinchuriki. Se você não tivesse intervindo, ele não teria sobrevivido. Mas mesmo agora disseram a ele que não pode continuar como ninja. Você quer que eu ajude, não é? Link interrompeu. Ele presumiu que Might Guy o abordaria sobre a condição de Lee. Mas por outro lado, Guy provavelmente não tinha percebido que as habilidades médicas de Link excediam o normal. Depois de uma pausa, Kakashi finalmente disse, estou pedindo sua ajuda. Para um homem tão descarado quanto Kakashi, era raro vê-lo genuinamente envergonhado. Mas para seu amigo Guy, ele não tinha escolha. Deixa comigo. Link sorriu. Ajudar Lee já fazia parte do seu plano. Ele não esperava que o garoto fosse tão longe para proteger a vila. O ramen está pronto. Teuchi colocou as tigelas no balcão. Kakashi juntou as mãos, seu tom de voz agora muito mais leve. Itadakimasu, e também, obrigado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.